abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo 22. Amém? Atos 13, 22. Amém. E tendo tirado a esse, levantou-lhes ao rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Alguns teólogos, estudiosos dizem, e com razão, que Davi ele é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo no Velho Testamento. Porém, a figura de Davi também pode servir para nós como um exemplo a seguir, um exemplo a buscarmos de alguma maneira nos aproximar, estarmos o mais próximo dos aspectos de Davi. E o que a gente tem a discutir, a falar, o assunto referente diz muito respeito a essa figura, esse personagem, esse homem do Antigo Testamento chamado Davi. Ele vai nos dar um norte hoje para que a gente possa seguir, pois ele faz parte da palavra de Deus. Ele faz parte da palavra, e a palavra a gente sabe que ela é a essência do Senhor, o próprio Cristo. Buscando entender o que Deus quer nos trazer, a gente precisa conhecer um pouco da vida de Davi. E segundo o texto de Atos, quem era Davi? Segundo o texto de Atos, qual era a qualificação, qual era a virtude, qual era o termo que foi usado no livro de Atos para explicar Davi, para falar sobre esse homem? A gente vê no final, na parte B do versículo, a gente percebe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia a vontade de Deus. Então é interessante que quando a gente percebe isso na vida de alguém, a gente precisa ter o desejo de ser como esse alguém. A gente precisa ter o desejo de ter as qualidades dessa pessoa, A gente percebe que na vida de Davi, o motivo pelo qual Deus escolheu Davi foi esse: um homem segundo o coração do Senhor, um homem que fazia a vontade do Senhor. Então, se a gente conseguisse resumir a vida de um cristão autêntico, a gente poderia resumir nessas duas coisas. Não. A gente poderia resumir nessas duas coisas: um homem segundo o coração de Deus e um homem que faz a vontade do Senhor. Perguntas que você precisa fazer para você mesmo hoje, por enquanto, são essas duas. Você é um homem, uma mulher segundo o coração do Senhor? Quando ele passou os olhos e os olhos dele passaram por perto de você, ele viu alguém segundo o coração dele? Ele viu alguém que faz a vontade dele? Boa, agradável, perfeita, plena, completa. Será que ele encontra em você isso? Encontra alguém dessa maneira,
com essas duas qualidades que podem se subdividir em várias outras qualidades, mas que em resumo é o complemento, é o enchimento de todo cristão, como todo cristão deveria ser: homens segundo o coração de Deus, homens que fazem a vontade do Senhor. Será que nós conseguimos nos ver, nos encaixar, perceber que Deus viu isso, essas qualidades em nós? Se não, nós devemos pelo menos almejar isso. Pelo menos almejar, né? Porque quando a gente percebe Davi, quando a gente vê Atos falando sobre isso, daí vemos também em 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, também falando a mesma coisa, que é o texto real ao qual o Atos se refere. A gente imagina assim: nossa, Davi, ele era o cara perfeito, né? Por isso que a gente precisa entender em que ponto, em que estágio de Davi, quais as características de Davi que nós temos para nós como referência, né? Davi, ele foi um homem real, ele existiu realmente, e a história conta, né? Até eu lembro de uma revista, num trabalho que eu tinha em uma empresa, e eu estava sentado na sala de espera e tinha um livro da revista, eu não lembro se a revista era History ou era Exame não era uma revista dessas que contam, da editora Abril, que contam histórias, né? E ali na capa estava a história de Davi, ali estava escrito assim: se Davi foi mesmo um grande rei. E daí o comentário era que ele era um líder de uma pequena aldeia e que não... Mas mesmo assim, mesmo que fosse o líder da pequena aldeia, ele era alguém segundo o coração de Deus. Não era uma pequena aldeia. A gente percebe e vê na palavra que não era uma pequena aldeia, era um grande reino. Mas o almejo, né? O almejo nosso tem que ser, a gente precisa buscar isso, ser alguém segundo o coração de Deus, ser alguém que seja aquele que faz a vontade de Deus, né? Quando a palavra fala isso sobre Davi, ela está falando completamente, ela tá sendo enfática, ela é exclamativa, ela tá, sabe? Davi, ele era um homem segundo o meu coração, o Senhor falou, e ele é um homem que faz a minha vontade. Então o exemplo de Davi para nós é seguirmos a vontade de Deus, fazermos a vontade de Deus, sermos segundo o coração de Deus. Em Samuel 13,14 fala assim, ó: já agora não subsistirá o teu reino. Para quem que ele estava falando? Para Saul, né? Através do profeta vem a mensagem de Deus a Saul e fala assim: porém agora não subsistirá mais o teu reino. Por quê? Porque Saul desobedeceu. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agora a gente precisa fazer uma pergunta para nós todos, e essa pergunta é: como ter um coração segundo o Senhor, conforme ao Senhor? Como ser um homem segundo o coração de Deus? Essa é a pergunta. Como ser um homem segundo o coração de Deus? E para que nós entendamos isso, como ser esse homem, nós vamos precisar passar por algumas fases. Nós vamos precisar ser passados por uma primeira ferramenta, e essa ferramenta ela se chama ofensa.
quando a gente estuda a vida de Davi, quando a gente não estuda e ouve só, a gente acha que Davi a vida dele foi muito legal, foi um negócio fenomenal. Davi foi, sabe, o rei, a menina dos olhos do Senhor. Ele foi o cara que foi o predecessor de Jesus. Jesus foi chamado, né, de a raiz de Davi e tudo isso. Então deve ter sido muito bom ter sido Davi, deve ter sido muito interessante, muito divertido. Daí a gente percebe que a principal ferramenta que Deus usa na vida de Davi é a ofensa. A principal ferramenta é a ofensa. A ofensa para Davi era a broca de dentista. Sabe a broca de dentista? Sabe quando você chega no dentista com aquele dente todo preto e você sai de lá com o dente branquinho, e daí você dá aquele sorriso e as pessoas elogiam o seu sorriso e falam: nossa, que dente lindo, que dente branquinho que você tem, e que não sei o que. Só que muitos deles ainda não foram no dentista e não sabem a dor do processo da broca nos seus dentes para torná-los branquinhos. Então a ofensa na vida de Davi foi como uma broca do dentista. A ofensa, ela causa reações, vai te mostrar o que você ainda não entregou ao Senhor. Então a ofensa foi usada, foi uma ferramenta na vida do rei Davi para mostrar para ele as coisas que ele ainda não tinha entregado para o Senhor. E Deus, se você quer ser um homem segundo o coração do Senhor, Deus vai usar a ofensa na sua vida para mostrar as coisas que você ainda não entregou ao Senhor. E uma das primeiras coisas que nós trombamos quando nós encaramos a ofensa é entendermos que nós temos um conceito muito alto a nosso respeito. Nós temos um conceito muito alto sobre nós mesmos. Porque a ofensa, ela vem, e a primeira coisa que ela quebra em nós é o orgulho. O orgulho é quebrado pela ofensa. Sabe o que o orgulho faz em nós? Faz nos entender que somos maiores do que pensamos. O orgulho lhe gera em nós essa sensação de que somos melhores do que pensamos, de que somos maiores do que imaginamos. Aliás, se formos analisar, percebemos que foi isso que derrubou Lúcifer das alturas. Foi o orgulho, o orgulho fez com que Lúcifer pensasse que ele era maior que Deus. Cegou ele de tal forma que ele imaginou que era melhor do que o Senhor. E isso o fez cair. Sabe quando entendemos essa questão, nós começamos a ver e perceber dentro de nós que esse conceito gera em nós monstros são gerados dentro de nós. E somente quando nós permitimos que Deus trabalhe em nossa vida, nós vamos conhecer os nossos monstros. Somente quando nós percebemos que Deus quer nos tratar, entendemos o conceito de querermos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, Deus nos faz conhecer os nossos monstros. Porque até então nós nem percebíamos que existiam monstros dentro de nós. Um dos benefícios que a ofensa nos dá
algo que a gente pode chamar de vômito da alma. A ofensa nos faz vomitar a nossa alma. Ela nos faz pôr para fora tudo o que estava lá dentro e a gente não percebia. Ela gera em nós um mal-estar. A ofensa, quando ela é usada por Deus para nos trabalhar, ela gera em nós um mal-estar. E esse mal-estar faz com que a gente venha vomitar a nossa alma, pôr para fora tudo que não prestava e estava lá dentro. Não víamos, mas quando sai nós percebemos. Não víamos. Então, você come algo e esse algo não te faz bem, e tem vezes que você come mais de um algo, são vários algos, e um desses não lhe faz bem, ao ponto de você vomitar, e quando você vomita você percebe tudo aquilo que estava dentro de você. Você vê tudo que estava dentro de você voltar ou para fora. E o interessante é que depois que uma pessoa está passando mal e ela vomita, ela começa a melhorar, o mal-estar dela passa. Então, lembra que a gente falou a respeito dos monstrinhos, dos monstros que estão dentro de nós? A ofensa faz com que eles saiam para fora. A ofensa faz com que eles sejam vomitados. A ofensa faz com que a gente veja eles saindo e comecemos a passar melhor. Há uma outra característica da ofensa, e essa característica é levantar personagens que são usados por Deus também através da ofensa para trabalhar as nossas vidas. E a gente vai ver esses personagens bem característicos na vida de Davi. E cada um deles trabalhou uma área na vida de Davi. Cada um deles prepararam Davi para ter um coração segundo o coração do Senhor. A gente percebe Davi jovenzinho no pasto, e depois a gente percebe Samuel ungindo e o separando dentre seus irmãos para ser rei. E ali no momento que ele foi ungido, ele já se tornou rei. Ainda que só 14 anos depois ele assume o trono, mas naquele momento ele já era rei de Israel. Então a gente percebe que a impressão que dá é que ali ele já era um homem segundo o coração do Senhor, mas não, Deus precisou o tratar até ele se tornar um homem segundo o coração do Senhor. Então não pense assim que você da noite para o dia, nós da noite para o dia nos tornaremos homens segundo o coração do Senhor, mas Deus vai nos tratar, Ele vai usar ferramentas específicas e Ele vai usar pessoas específicas para nos transformar nesse homem que nós tanto almejamos, porque o desejo do cristão deveria ser um homem segundo o coração de Deus. E quem é um homem segundo o coração de Deus? Atos 13, parte B, final do versículo, já fala quem é. É aquele que faz a vontade do Senhor. Você tem a resposta ali. Talvez você pergunte, mas como que é? Como que é ser um homem segundo o coração do Senhor? É ser um homem que faz a vontade do Senhor. Toda a vontade do Senhor. O que o Senhor te pedir, você faz. O que a palavra diz a teu respeito, você se torna. Então esse é um homem segundo o coração do Senhor. Você já percebeu que ser alguém tratado pela ofensa é passar por um processo bem difícil? Por exemplo, no teu dia a dia você se ofende com facilidade. Você se julga ser humano e se ofende com facilidade. A gente já falou que não deveria, né? A gente já aprendeu que o Filho de Deus não se ofende.
Ele não se ofende, ele não tem o direito, você não tem o direito de se ofender, a não ser que Deus use essa ferramenta para te tratar. Fora isso, você não tem o direito de se ofender. Você já parou para pensar que se de repente alguém te chama te faz um convite, faz um convite para alguém e para você não faz, isso já é o que basta para você se ofender? Sim ou não? Já é o que basta para você se ofender, para você se sentir menor, para você se sentir, sabe? Mas assim, no sentido ruim da palavra, se sentir menor. Não o que a Bíblia nos determina, porque a Bíblia nos demonstra a respeito de se considerar o menor, mas no sentido ruim dessa palavra. Então, você se ofende com facilidade por qualquer motivo. Agora imagine Davi, na sua história, pelas todas as passagens que ele, por tudo que ele passou. Vamos ler mais um texto que está em 1 Samuel 19:1 e falaremos a respeito. 1 Samuel 19:1. Parte B do versículo. Falou Saul a Jonatas. Parte B ou parte A? Parte A. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Aqui a gente vai falar sobre o primeiro personagem que Deus usa para forjar Davi. O primeiro personagem que Deus usa para que Davi comece a se tornar um homem segundo o coração de Deus. E quem é esse personagem? Os Saúls em nossas vidas muitas vezes prefiguram pessoas superiores a nós. Saúls, eles podem ser pais terríveis, podem ser chefes horríveis, podem ser pastores terríveis. Então, essas figuras superiores, elas vão ser usadas por Deus, se nós quisermos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, para nos forjar, né? E aqui nós vemos Saul sendo usado por Deus sobre a vida de Davi, para forjar a vida dele. Então Saul como uma figura superior. Muitas vezes você vai passar por essa forja, sabe? Pode ser que Deus use o seu patrão, pode ser que Deus use o seu superior, pode ser que Deus use o seu pai, pode ser que Deus use o seu pastor. Deus vai usar uma pessoa superior a você para te forjar. E essa é o primeiro personagem que nós vemos aqui, passando pela vida de Davi para forjar a vida dele. A ferramenta que Saul usava era a perseguição. Então, a perseguição, ela vai ser usada como ferramenta da ofensa para forjar a tua vida, para ir te tornando um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. A peculiaridade da perseguição e também da vida de Saul era trabalhar corações orgulhosos. A perseguição vai trabalhar em corações orgulhosos. Talvez você pense assim: mas eu não sou orgulhoso. Mas eu não me vejo nisso. Lembra do vômito? Não se preocupe, que isso tudo também está entrando no seu ser para arrancar. Todo vômito você vai perceber que algo lá dentro te fazia mal e você não sabia que era orgulho.
É como se a ferramenta da perseguição fosse um remédio vomitório, sabe? No passado, bem no passado, eles usavam algo chamado vomitório para fazer as pessoas vomitarem quando passavam mal, né? Um dos vomitórios que nossos pais, meus pais ensinaram era café com sal. Então, quando alguém passava mal, dava café com sal que ele vomitava tudo. E era uma verdade. Então, a perseguição é o vomitório, sabe? Ela funciona como um remédio para você e vai fazer você pôr para fora. Aí você vai olhar ali em uma daquelas coisas ali que você vomitou, e você vai perceber que o orgulho está ali no meio, escondidinho, mas ele está ali. Então, Saul ele é usado por Deus para perseguir Davi, para trabalhar o orgulho de Davi. Aqui começa a ser formado o seu coração. Esses Saús geraram vômito em seu coração. E nesse vômito pode haver ódio, ressentimento, amargura, dor, vingança, desejo de vingança. Todas essas coisas são vômitos da alma. Os Saús, eles nos tornam pessoas humildes. Você vai se tornar humilde quando Deus colocar Saús no teu caminho. É para isso que Deus coloca Saús no nosso caminho, para nos tornarmos pessoas humildes, para olharmos quem somos realmente, para sabermos como está o nosso coração. Sabe, nós precisamos saber como está o nosso coração. 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 16, está escrito assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor. E ela menosprezou a ele no seu coração. Lembra desse texto que Davi ele vai buscar a arca, ele traz a arca, ele entra com a arca dentro da cidade, dentro dos muros, e a palavra diz que ele entra com júbilo. E sabe o que é júbilo? Lá no original, júbilo é saltar e rodar. Então ele entrou saltando e rodando, e ele estava tão feliz, tão contente, tão alegre com a volta da arca, com a volta da presença de Deus para a cidade de Jerusalém, que ele entra regozijando, ele entra com júbilo. E lá da janela do palácio, sua esposa olha com desdém e depois o critica. Como assim que você vem saltando? Como assim que você vem com as suas vergonhas de fora? Por que vergonhas de fora? Porque eles usavam como que uma saia, um vestido que descia para baixo dos joelhos, e não usavam nada por baixo. O costume deles era aquilo. Então, quando ele rodava, as vergonhas dele apareciam, mas ele não estava nem aí. Ele queria demonstrar para o Senhor, era para o Senhor, a alegria que ele estava sentindo com a presença de Deus de volta ao acampamento, com a presença de Deus de volta ao arraial. Então, a segunda figura, a segunda personagem que nós vemos Deus usar na vida de Davi e que vai usar nas nossas vidas para que nós nos tornemos homens e mulheres segundo o coração de Deus, são as Micaus. E essas pessoas, elas têm como característica ser aqueles que são íntimos. As Micais, elas são íntimas, são pessoas íntimas nossas. Elas podem ser a esposa, podem ser
um amigo bem próximo, podem ser aqueles que nós amamos tanto. E a ferramenta que essas pessoas usam, que os micais usam, se chama desonra. A desonra. A desonra, ela também serve para nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus, sabia? A desonra, ela serve para isso, porque todas essas ferramentas, todos esses personagens, eles estão trabalhando em nós uma coisa, que é o orgulho. A peculiaridade daqueles que são como Mical é o menosprezo. Sabe o que é o menosprezo? O menosprezo é você não dar o valor devido. Isso é menosprezo, sabe? Você não dá o valor devido. A pessoa não dá o valor devido para você. Quantos de nós, em algumas situações, a esposa não dá o valor devido para o marido? Quantos, na mesma situação, o marido também não dá o valor devido à esposa? A gente não pode ser injusto e falar somente a respeito da esposa. Muitas vezes o marido também não dá o valor devido para a esposa. Mas lembra que a gente está aprendendo, tem uma frase no nosso coração, e a frase é: o que Deus quer me ensinar com isso? Então, nesse contexto também a gente precisa pensar isso. O que Deus está me ensinando com isso? O que Ele quer me tratar usando a minha esposa para me menosprezar? O que Ele quer me tratar usando o meu marido para me menosprezar? Não é? Quantas esposas falam assim: o meu marido não dá o valor devido a mim. Quantos maridos não pensam assim: minha esposa não me honra. Sabe, busque a Deus e pense assim: o Senhor está usando a tua esposa para você ser um homem segundo o coração dele. Se isso aconteceu com Davi, imagine conosco. O Senhor pode estar usando o seu marido para você se tornar uma mulher segundo o coração dele, sabe? Mas Ele pode também usar outro alguém, outro íntimo, para que você se torne um homem ou uma mulher segundo o coração dele. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Quem é o próximo personagem a ser usado para que Davi se tornasse um homem segundo o coração de Deus? Quem é? Absalão, ele era o próprio filho de Davi. Absalão, ele provavelmente seria o sucessor do trono quando Davi morresse. E a gente percebe ali Absalão, ele já maquinando e se movendo para que esse trono chegasse a ele. A característica de Absalão é familiar. Muitas vezes Deus vai usar os seus familiares para te forjar. Ele vai usar aqueles que são da sua família, da sua casa, para te forjar, sabe? Familiares. Sua casa, eu quero dizer, tua família. Pode ser seu irmão, pode ser sua mãe, pode ser seu primo, pode ser seu filho. Ele vai usar para te tornar um homem segundo o coração de Deus. E a ferramenta que ele usa, que esses familiares usam para nos forjar, é a traição. Sabe? A traição. Absalão, ele queria usurpar o trono do seu pai Davi. Você já conseguiu imaginar isso? Um filho
querer usurpar o trono do seu pai? Se a gente olhar a história natural, a gente percebe que isso de reino em reino acontecia, né? O filho que matava o pai para se tornar rei, filho que dava um jeito de usurpar o trono do pai. E aqui a gente vê essa história chegar ao ponto de que Davi teve que fugir para Absalão não matar ele. Davi teve que sair porque Absalão veio com homens para tomar o reino de Davi. E por um tempo ele fica ali achando que é rei. Então, Absalão ele é usado como um familiar, ele é uma ferramenta de traição. A peculiaridade de Absalão é a cobiça, sabe? A cobiça. Então, Absalão cobiçou o trono de Davi. Pode ser que alguns familiares possam cobiçar a vida que você tem, porque eles não têm a mesma vida que você. Eles não têm o Deus que você tem. Eles não têm o reino a que você pertence. Eles não servem o Deus que você serve. Eles não têm o benefício do reino ao qual te beneficia. Muitas vezes isso gera neles a cobiça, sabe? Mas sempre pense assim que Deus está usando eles para te forjar. Você não deve ter raiva deles. Davi não tinha raiva de Absalão, sabe? Mais para frente nós vamos perceber isso, que Davi não tinha raiva de Absalão. Ele preferiu fugir a lutar contra Absalão. A gente imagina assim que Davi fugiu de medo para não ser morto. Não, Davi, ele com o seu exército, ele tinha poder para matar Absalão. E ele foge por compaixão, porque ele amava Absalão. Então você não deve deixar de amar os Absalões da sua vida, sabe? Você não deve deixar de amar. Você deve perceber que Deus está usando cada um deles para que você se torne um homem segundo o seu coração. Segundo Samuel 16, dos 5 ao 11, está escrito assim, ó: Tendo chegado Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria esse cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirarei-lhe a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois, se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixa-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Simei, ele também
vai ser uma ferramenta para que Deus forge a tua vida, sabe? Os Simeis são aqueles que fazem fofoca a seu respeito. Esses são os Simeis. Os Simeis, eles são pessoas que dão falso testemunho a teu respeito. São pessoas que te degradam, que fugiu da minha mente a palavra, mas são pessoas que te denigrem, que te expõem. Os Simeis te expõem. Eles sobem nos altos lugares e gritam o teu nome e falam a respeito dos teus erros e dos teus pecados. Esses são os Simeis. Sabe? Você sabe que Deus já te tratou, você sabe que Deus já te perdoou, mas os Simeis, eles vão se levantar para lançar no teu rosto os teus erros. Esses são bem característicos e eles surgem muitas vezes em muitas fases das nossas vidas. E sabe quando eles vão parar de surgir? Quando você aceitar o tratamento do Senhor. Quando você aceitar que o Senhor está te tratando, que o Senhor está te forjando, que o Senhor quer você como um homem segundo o coração dele. A ferramenta de Simei foi a fofoca e a murmuração. A peculiaridade desse homem é atirar pedras, né? Sabe? Pessoas que atiram pedras. Não tem esse ditado? Atirar pedras. Pessoas que lançam em rosto as coisas, os teus erros, o teu passado. Sabe? Deus já tratou teu passado, mas muitas vezes os Simeis vêm e lançam em rosto o teu passado. Aí o que você faz? Dá um murro na cara dele. Não. O que Davi fez? Davi não podia fazer assim e deixar Abissai arrancar a cabeça daquele homem? Podia, mas o que Davi fez? Ele entendeu que era o Senhor que estava mandando Simei para tratar ele. Então era o Senhor que estava mandando Simei para tratar a vida de Davi. 1 Reis 2, 28 está escrito assim: chegando essa notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviara seguindo Absalão, fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Joabe também é uma figura, é um personagem que vai ser usado para tratar a vida de Davi. E o Joabe, ele prefigura alguém muito próximo. Ele prefigura, né, um amigo, entre aspas. Alguém próximo, alguém de confiança. Essa era a característica de Joabe. Ele era alguém próximo de Davi e ele era alguém de confiança. Por que ele era alguém de confiança? Porque Davi confiou nele ao ponto de torná-lo general da guarda. Então Joabe foi o general da guarda. E a gente percebe que Joabe, de todos os 30 valentes de Davi, ele não estava no meio. Joabe não fazia parte dos 30 valentes de Davi. Então a gente vê Joabe sendo usado também por Deus para tratar Davi. A ferramenta que Joabe usa é a desobediência. Joabe era alguém próximo de Davi. Joabe era alguém subordinado a Davi. Alguém de confiança do exército de Davi. E a ferramenta usada por Joabe para que Davi fosse tratado era a desobediência. Joabe era desobediente. Ele não obedecia. Joabe,
como peculiaridade, ele tinha a sua própria agenda. Uma das piores coisas que tem para um líder é andar com pessoas que não têm a mesma visão que ele. Andar com pessoas que não pensam como ele. Andar com pessoas que entendem que a liberdade sobrepuja pensar conforme outra pessoa. E Joabe era assim, ele andava segundo os seus próprios pensamentos. Ele não andava segundo os pensamentos de Davi, ao ponto de que Joabe, em um determinado momento, ele deixa de seguir Davi e começa a seguir Adonias. Adonias, um dos filhos de Davi, que também tinha, pelas características, algumas motivações erradas. Então, Joabe, ele é seduzido pelo discurso de Adonias e para de seguir Davi, para seguir Adonias. Então, a gente vê nessa figura a desobediência. Não seguia as ordens de Davi, obedecia seus próprios passos, os seus próprios pensamentos, né? Ele era aquele tipo de pessoa que age dessa forma, assim, eu não penso bem dessa forma, eu não penso desse jeito, eu não acho que é bem assim. Joabe tinha essa característica. Ele repreende Davi por favorecer inimigos em vez de os amigos. Veja a visão que ele tinha. Ele se indigna com Davi porque Davi o substitui por Amasa. E Davi substitui Joabe por Amasa por um bom motivo. Sabe? Por um bom motivo. Quando Absalão faz toda aquela revolta contra Davi, assume o trono e Davi tem que sair, de repente a coisa se inverte e Absalão tem que fugir. Joabe persegue Absalão até matá-lo, e matá-lo covardemente, porque Absalão, fugindo de Joabe, ele, passando por uma floresta, ele se enrosca nos galhos pelos seus cabelos e fica pendurado. E Joabe chega e o transpassa com a espada. Só que Davi em nenhum momento deu ordem para ninguém para matar Absalão, porque Davi amava Absalão. Absalão era seu filho. E Joabe desobedece Davi e mata Absalão. Por isso, Joabe foi substituído por Amasa. Ele fica indignado também porque Simei amaldiçoa Davi e é perdoado. Você consegue já perceber o coração de Davi, ele sendo tratado quase que automaticamente. A cada processo, Davi percebe Deus trabalhando. A cada processo, Davi tem essa sensibilidade de perceber que é Deus trabalhando. Deus quer me ensinar algo com isso. Saul quer matar Davi. E Davi pensa, Deus quer mostrar algo que não presta dentro de mim e quer me tratar de alguma maneira, com Saul me perseguindo e querendo me matar. E você percebe isso, entendendo e vendo que Davi, ele não se revolta contra o rei. Davi até fala assim, ai de mim de tocar no ungido do Senhor, tendo a oportunidade dentro da caverna, né, poder matá-lo, e não o fez. Mefibosete garante que é fiel a Davi, e Joabe se indigna com isso, porque Mefibosete, ele era da família de Saul, descendente de Saul. Então o Joabe, ele é aquele que tem a sua própria agenda, né? E se você quer ser alguém segundo o coração do Senhor, Joabes passarão pela sua vida. Passarão, pode ter certeza. Passarão. 2 Samuel 12, do 1 ao 7, está escrito assim, ó: o Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico
outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. A figura de Natã é muito interessante, se não a mais importante, para nos tornar pessoas, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Natã, ele é alguém que tem como ferramenta falar a verdade na sua cara. Natã representa líderes espirituais. Natã, a peculiaridade de Natã é não elogiar falsamente. As características de Natã é mostrar para você os seus erros, doa ou não doa. Natã não estava preocupado se Davi ia se magoar, se Davi ia se sentir mal, Natã estava preocupado com a vida de Davi. A maior característica de Natã era ser amigo verdadeiro. Sabe? Desconfie de pessoas que te elogiam o tempo todo. Desconfie daqueles amigos que estão próximos de você e que destilam elogios a seu respeito. E aprecie aqueles que falam a verdade na sua cara. Esses são seus amigos. Aqueles que falam: você precisa mudar nisso, nisso e nisso. Você está errado. Sabe? Você está errado. Você precisa mudar. Esse era Natã na vida de Davi. Falou a verdade na sua cara, porque o amava, porque era seu amigo e não queria ver a sua ruína. Os amigos agem dessa maneira. Amigos verdadeiros vão agir assim. Eles vão falar a verdade na sua cara. Eles vão falar a respeito dos seus erros, porque eles não querem te ver em ruína. Eles não querem te ver cair. Sabe? Não querem te ver cair. Então, para ser aquele segundo o coração do Senhor, permita que todos esses personagens passem por sua vida. Deseje ser alguém segundo o coração do Senhor. Deseje. Davi nos dá, em todos esses textos que a gente leu, esse exemplo de como ser, de como agir. Você não vê em nenhum momento Davi sentindo, gerando nele algum sentimento que vá contra aquilo que Deus estava querendo fazer na vida dele. Sabe? Quando nós buscamos ser cristãos autênticos, nós não nos magoamos. Nós não nos magoamos.
nós percebemos que Deus está querendo dizer algo. Deus está me dando um sinal, Deus está me mostrando algo. Deus ele vai trazer o Saul para me mostrar algo. Ele vai, Saul vão me perseguir para mostrar como está o meu coração, Sabe, vai trazer Absalões para mostrar como eu sou por dentro, para mim perceber aonde eu estou errando, para mim perceber que o erro é meu. É meu o erro. Não é do Absalão, é meu. Absalão era filho de Davi. Então alguma coisa de errado aconteceu com Davi no seu relacionamento com Absalão, para que Absalão se tornasse aquele que queria trair, que se tornasse aquele que queria roubar o seu trono. E Davi percebe, não, o erro não está na vida de Absalão, o erro está na minha vida. O pecado é meu. Quando Shimei se levanta para falar a respeito de Davi, Davi percebe isso. Quando Joabe se levanta para ir contra Davi, Davi também percebe isso. E todos os outros, ele percebe e reconhece Deus o tratando, Deus querendo dizer algo para ele, Deus querendo ensinar algo para ele. Cada um desses personagens, cada um. Então cada um deles vai ser usado na sua vida para que você se torne alguém segundo o coração de Deus, para que você se torne um cristão verdadeiro. Esse alguém segundo o coração de Deus, para nós hoje, de maneira contemporânea, é um cristão autêntico, um cristão verdadeiro, aquele que faz a vontade de Deus. Sabe, aquele que faz a vontade de Deus. Então, perceba isso, que Deus está te tratando. A cada fase da sua vida, Deus está te tratando. Para mostrar que o erro é seu. Para mostrar que o pecado é seu. Para mostrar que a culpa é sua e não é do outro. E tudo isso ele faz, sabe por quê? Não é para nos derrubar. Não é para nos arruinar. É para nos edificar. Há um texto que diz que a palavra ela vem para derrubar, arruinar e destruir, para depois edificar. Talvez você pense que você está sendo derrubado, arruinado e destruído, mas essa base, essa construção, ela não serve para Deus. Ele precisa derrubar tudo para reconstruir novamente. Talvez Deus precise derrubar tudo, desconstruir tudo o que foi construído na sua vida de maneira desordenada. Sabe aquela construção que nós chamamos de puxadinho? Você faz um puxadinho aqui, outro ali, outro lá, e daí quando você vê, está tudo desordenado. Porque não havia um projeto. Então, Deus tem um projeto para você. Mas para que esse projeto se cumpra, Ele precisa derrubar tudo. E você precisa permitir que tudo seja derrubado, que tudo seja destruído, que tudo seja arruinado, para que Ele possa construir com o projeto, da maneira dele. Sabe? Você quer ser alguém segundo o coração do Senhor? Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Só uma maneira. Deixa Ele te tratar. Só tem uma maneira. Se você não deixar, não tem como. Não dá para assumir o reino. Não dá para entrar no reino dele, se você não deixar Ele te tratar. Amém? Deus abençoe.